quando eu fiz a especialização na PUC-Rio, eu precisei respirar várias vezes fundo para entender que ergonomia é algo integrado. Não são várias ilhas falando a sua própria língua, são várias ilhas juntas. Repara bem, a PUC-Rio, alguém conhece a PUC-Rio? PUC-Rio, ela tem Ana Maria de Moraes, claro, não vale você conhecer a Ana Maria de Moraes. O que acontece? A PUC-Rio, ela tem uma linha metodológica de ergonomia de Human Factors, muito da linha americana. Vocês sabem que a NR17 ela foi feita muito baseada na linha francesa, que é a linha da atividade. E eu sempre via aquelas revistas, na revista Proteção, Mário Vidal, alguém conhece da FRJ? Já ouviram falar nele? Foi um grupo de alunos para a França, acho que nos anos 80, né, fazer lá no Le Quinan, um mestrado. Eles retornaram, e aí que começou realmente todo o processo da ergonomia dentro da linha da atividade. Paralelo a isso, tinha também a linha americana, muito bem desenvolvida pela Ana Maria de Moraes, que ela levou algo que, digamos assim, aí entra o ergodesign, está mais palpável. É aquela coisa, tudo bem, temos que entender a atividade, mas a gente pode antecipar a solução? A gente pode antecipar a melhoria do processo? É claro que vocês precisam de um embasamento para melhoria. Então o designer ele trabalha muito com a visão de melhoria concreta. Naturalmente, se eu tenho um psicólogo trabalhando comigo, é o melhor dos mundos. Porque a ergonomia é multidisciplinar. Então o designer ele não vai trabalhar sozinho nunca. Então isso realmente tocou o meu coração. Só que faltava alguma coisa para mim. Deixa eu diminuir um pouco o meu tom de voz. Faltava alguma coisa para mim, que era saber um pouco mais sobre gestão. Porque eu trabalho na Fijan há 13 anos, e os trabalhos que eu faço lá são apoio para equipes imensas que fazem trabalho de avaliação ergonômica preliminar em todo o estado do Rio de Janeiro. Aí você me pergunta, eles são ergonomistas, sim ou não? Não. Não. São técnicos de segurança. O cargo é técnico de segurança, mas a função deles muitas vezes é de ergonomista. Só que eles têm cursos de ergonomia, eles estudam, eles são proativos. Não tem nada que diga, eu sei que isso tem dado muita discussão, mas, gente, não tem nada que obrigue a pessoa a ser ergonomista. Mas é de bom modo, quem assina um relatório de ergonomia? É quem vai a campo, é quem escreve, é quem entende do processo, quem vai assinar. Pode ser nutricionista, tudo bem. Pode ser economista, tudo bem. Mas quem vai responder, Elô, se der algum problema depois? É o registro do profissional. É o registro. É quem assinou. Então, muito cuidado nessa hora que eu falo para eles. No momento que vocês estiverem em campo... Responsável técnico. Né? Vocês são responsáveis. Não adianta me dizer que o técnico vai entregar pro engenheiro, o engenheiro vai assinar. Não, a responsabilidade é dos dois. Isso eu vi de cara nesse MBA que eu fiz na USP, que é a equipe ela tem que estar muito afinada com o gestor de projeto. O gestor de projeto ele tem que entender, obviamente, de gestor de pessoas e projeto, óbvio, né? Tem que entender os dois. Isso me ajudou muito a avançar um pouco até nas minhas mentorias. Bom, eu sou certificado pela Bergo desde 2011, trabalho, né, como eu falei, no centro de referência da Fijan SESI. Lá nós temos uma coisa muito legal que se chama um Hub de Saúde. O que é um hub? O que é um hub no computador, pessoal? Ele vai conectar, né? Vários USBs. Quando você tem uma conexão de vários USBs, pensa em pessoas se conectando. Isso não é ergonomia? O que se fala muito hoje no PGR, no gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO, é o ergonomista sozinho? Não, ergonomista com quem? Me ajuda aí. Com que ergonomista tem que conversar? Com o empregador, com a equipe de segurança. Mas quem? Trabalhador. Quem Trabalhador. Tá, mas para entender e para diagnosticar com o que ergonomia, para fazer um trabalho de gestão de fato, um ciclo PDCA de fato, que não está a ergonomia sozinha, a ergonomia está com outros riscos. Quais são os outros atores? Médico do trabalho, o engenheiro de segurança, o técnico, o enfermeiro, todos juntos pensam melhor do que um só. E, gente, para pensar, ergonomia é isso. Ergonomia são várias pessoas que têm visões diferentes trabalhando no mesmo fim, que é para trazer segurança e saúde para o trabalhador. Tudo bem. Em 2022, Elô,
eu cheguei para a Lucimar Abaú, como quem não quer nada. Eu sabia que ela que estava tendo a criação do CBO do ergonomista, que é uma briga de anos e anos e anos. Eu falei, Luci, conta comigo, se você precisar da minha ajuda, eu quero muito participar. Eu faço contato contigo. Mas ela falou, sabe uma maneira, Lucimar Abaú é a presidente da Bergo, né? Vocês conhecem ela. Tudo bem. Passou 3 meses, ela me manda uma mensagem no WhatsApp, claro, eu deixei o meu número com ela. Noronha, eu quero te chamar para participar do processo de confecção do CBO. Não, tá, é sério isso? Aí eu falei, Luci, como assim? Isso é uma palestra? Ela falou, não, eu quero que você participe do processo. Como assim? Eu vou ajudar a construir o CBO do ergonomista? Sim, porque poucas pessoas fizeram o que você falou. Você chegou para mim, falou nos olhos e disse, você não disse que ama ergonomia, mas a maneira que você se colocou à disposição, eu notei, eu fiz essa leitura. Isso eu sempre tive, só que eu sempre fui muito tímido. Então eu não conseguia transparecer. Sabe isso que eu estou fazendo com vocês, de olhar nos olhos de vocês? Eu não conseguia fazer, pessoal. Então, assim, é uma coisa que a gente vai levando, vai construindo, né? E no Ergo Design também, eu construí ela, aí depois pronto. Aí ela me chamou para várias coisas, né? Para construir o verbete do Ergo Design do dicionário da Bergo. Eu também fui um dos escritores do verbete de Ergo Design. Sou vice-coordenador geral dos comitês técnicos da Bergo. Para quem não sabe, vou estar apresentando agora. São várias linhas de atuação, visão de ergonomia diferentes que trabalham no mesmo contexto e vários estudos fazendo e-books muito interessantes. E também sou especificamente do comitê técnico, sou vice-coordenador do comitê técnico de ergodesign, usabilidade e ergonomia do produto. Para quem não conhece a Bergo, o site da Bergo ele melhorou muito nos últimos anos, muito. Não foi pouco não, muito mesmo. Eu até falo para a Luci, você fez milagre, porque ela juntou uma equipe muito poderosa para estar melhorando. A diretoria ela é muito proativa, ela faz acontecer. Primeira coisa, eu faço aqui o convite como representante regional Sudeste para vocês se associarem à Bergo. Claro, não tem que ser ergonomista, não precisa ser ergonomista de início para se associar. Você pode ser uma aluna, você pode ser uma pessoa curiosa em ergonomia, mas, gente, estar dentro da Bergo, estar com profissionais que pensam diferente por um mesmo fim é maravilhoso, tá? Então faço esse convite para vocês. Faço convite também para o Congresso da Bergo, que vai ser em Floripa, seria em São Paulo, né? Mas aí por causa da Fórmula 1, quem é que gosta de Fórmula 1? Olha, coisa de 5, 10 vezes mais caro, tá? O hotel tá muito mais caro em São Paulo. Eu falei, não vamos fazer isso com nossos amigos ergonomistas. Uns ganham muito bem, né? Outros nem tanto, todos aí estão em início de carreira. Vamos levar para um lugar muito legal, ficar naquele meio termo. Vai ser em frente à Praia dos Ingleses, uma praia maravilhosa. Quem conhece a Praia dos Ingleses? Eu adoro aquela praia, sou fã, já passei as férias lá. E vai falar, gente, do futuro da ergonomia e fatores humanos. Vai ser fantástico. Vocês estão convidados. Certificação. Muita gente faz contato comigo para saber como eu me torno ergonomista certificado. Pessoal, já foi uma briga minha que eu admito para vocês. Uma briga do bem. Eu já questionei muito as outras diretorias da Bergo quanto à certificação. Porque tem poucos cursos que são certificados, né, acreditados pela Bergo, pelos quais vocês possam se tornar ergonomistas certificados. A Cláudia, é importante ser ergonomista certificado? Sim, muitas empresas imensas estão colocando como pré-requisito. É claro que a gente não pode nunca obrigar, mas a gente coloca como assim, vamos lá, uma cereja do bolo, que eu gosto muito de falar, uma cereja do bolo é um valor agregado? Sim, E o site da Bergo, ela está muito claro nisso, claro que eu não vou me estender muito, mas vocês estão... para vocês entenderem um pouco melhor, é só vocês entrarem aqui nas categorias de certificação, vão entender quais são as instituições credenciadas. Tem também para estudantes de graduação, então assim, abriu aqui um leque para não deixar de ter ergonomia certificado. Falando de uma forma geral, como eu falei, comitês técnicos da Bergo, pessoal, práticas, macroergonomia, ergonomia da atividade, tem aqui a ergonomia do produto, ergodesign, usabilidade. Mais uma vez eu cheguei, Luci, eu quero que volte a ergodesign. Aí não deu outro. Um mês depois ela mandou uma mensagem, Noronha, vamos fazer acontecer? Que eu adoro gente assim. Por isso que eu adoro a Heloísa. Heloísa, vamos lá ter uma ideia? Vamos lá, Noronha. Então, caramba, não esperava que fosse tão rápido. E a Lucimar Abaú, nosso presidente, Lucimar Abaú, tem muito isso. Às vezes até demais. Ela fala, não, Noronha, eu sei que você faz acontecer, calma. Ontem, eu recebi da Taini, que é da NUI, né, da Bergo, o texto do direcionamento para o Congresso da Bergo para eu fazer uma revisão. Sabe por que ela mandou para mim, Elô? Porque eu tenho fama de ser o chato da Bergo. Ai, meu Deus. Não, sério.
Aquele cara, do bom sentido. pensa no chato... Não, no bom sentido. No bom sentido. Pensa naquele cara analista de qualidade, sênior, chato. Eu olho, mas gente, isso é bom ou ruim para uma instituição que seja madura? Eu acho que é bom. Se eu tivesse no outro lado, eu ia gostar que a Luísa chegasse no Noronha. Vamos lá, podia mudar assim. É óbvio que eu não vou espalhar para todo mundo, mas vamos conversar, vamos tomar um café. Pô, tá muito bom, mas podia ser melhor. Mas eu acho que exagera às vezes. Eu falo, e eu visto a camisa, eu falei para Lúcia, Mário, eu quero lutar pela boa ergonomia e tô contigo nessa. Então, assim, fiz uma revisão, aí eles colocaram no ar e é muito engraçado, porque eu falo, gente, eu sou um mero mortal especialista, tem todos os doutores aí. Ó, vocês vão achar vários livros muito interessantes no site da Berco também. E agora eu passo a palavra para minha amiga Heloísa Guimarães. Já fica aqui, senta comigo. Nem quero que você saia não, amigo, porque a gente já vai fazer o bate-papo. Vamos lá. Vamos para o nosso momento aqui de descontração. Quem ainda, né? Eu sou Heloísa Guimarães, quem ainda não me conhece, eu sou Heloísa Guimarães, capixaba, lá da Serra, município da Serra do Espírito Santo. Estou com a minha amiga aqui lá da Serra também. Não, você é de Vitória, né, Andréia? Vila Velha, que é outro município, mas é muito próximo. Quem já foi lá no Espírito Santo? Meu Deus do céu. Ó, eu sou carioca, mas sou capixaba também, tá? Que legal. Ah, que maravilha. Aí, ó. Terra maravilhosa. Que legal. Cara, eu te entendo. Como eu te entendo. Aquela terra maravilhosa. Sou esposa do Danilo Comarella, esse homem maravilhoso, que sempre que ele pode estar me acompanhando nessa jornada. Ele sonha esse sonho comigo, gente. Vocês não têm noção. Ele trabalha na empresa privada, mas sempre que ele pode, ele vem comigo e está nessa jornada. Porque é desse jeito, né, meu amigo? Quando você tem gente engajada na jornada, porque a gente entende que isso é um propósito, viver o processo é só a disposição que a gente tem que ter mesmo. E a gente vai para cima. Então, eu sou consultora na área de saúde e segurança no trabalho. Atualmente, esses últimos 5 anos, a gente já tem rodado o Brasil inteiro fazendo trabalhos tanto na parte de desenvolvimento, de lideranças, médias lideranças, equipes de SESMIT protagonista, a gente trabalha também com as equipes de execução, então a gente faz o trabalho todo estruturado, né, desde a liderança até a execução, muito voltado para essa sistemática de cultura e comportamento. Mais focado na parte de fatores humanos, ergonomia da atividade. Eu falo que eu não sou ergonomista, nem tenho pretensão de ser, porque eu falei, a gente precisa conhecer os bons. Na hora que o bicho pega, a gente vai lá e manda a bala na jornada. Então, mas eu gosto muito de acompanhar. Inclusive, o Noronha falou aqui, gente, tem um curso lá na ergonomia, no Comitê da Ergonomia da Atividade, da UFOP, que o professor Raoni Rocha está coordenando, e ele é gratuito. Da Universidade Federal de Ouro Preto. E está gratuito. Então, eu não sei se ainda tem tempo de inscrever, mas o curso maravilhoso, vale muito a pena fazer. Raoni é fera. Ergonomia da atividade. É o comitê, isso aí. Gente, ergonomia da atividade, ele é fera. É o Raoni, segue o Raoni que o cara é fera. E por que eu gosto muito dessa perspectiva? Porque hoje a gente tem que trabalhar entendendo essa sistemática do trabalho real. Porque existe um desafio muito grande entre aquilo que é prescrito para aquilo que é realizado. E o fato é como eu estou disposta a entender esses gaps conversando com as pessoas que fazem essas atividades. Então, é bem baseado nessa sistemática que a gente desenvolve o trabalho hoje. Eu tenho uma formação muito multidisciplinar, justamente porque o tempo todo você está lidando com partes interessadas dentro do sistema que você precisa de estar no nível de equalização do linguajar ali, para fundamentar, para explicar, para engajar, para a gente conseguir entender, né, como que a gente cria as sinergias necessárias para a gente fazer o sistema ficar eficiente. Né? Então, eu gosto muito dessa sistemática, eu sou da área de segurança do trabalho, mas como é que eu não vou saber lidar com pessoas? Né? Fazer aqui um MBA de gestão de pessoas. Eu trabalho na área de segurança do trabalho, mas aí surgiu o ESG. Aí, quando você pega o ESG lá, a parte do social é saúde e segurança do trabalho e gestão de pessoas. Como que você não vai, né, entender isso daí para compreender como que serão os impactos dos ODS dentro da área de saúde e segurança do trabalho? Então, a gente vai trabalhando todas essas perspectivas, né? Também fiz uma certificação internacional em facilitação de segurança psicológica. Por quê? Porque também não adianta a gente saber tecnicamente muito bom se quando a gente vai conversar com as pessoas,
a gente não tem essa disposição de troca, de conversa, de abrir espaços para a gente poder fazer esse bate-papo. É nessa perspectiva que eu e o Noronha vamos conduzir o bate-papo agora, pessoal. Nessa perspectiva da gente fazer trocas de experiências, trocas de conhecimento, trocas sobre percepções do que a gente vivencia e como que essas experiências podem se complementar aqui para a gente sair daqui com um arcabouço, né, de conhecimento ainda maior e mais enobrecido. Também sou coautora do livro de compêndio de lições aprendidas. Esse daqui eu posso compartilhar com o Rafael depois, porque ele também está gratuito lá no site. E é muito bacana, porque é justamente onde a gente traz alguns cases, boas práticas que a gente desenvolve, e aí a gente colocou essas informações aqui. Oi? Esse daqui, ele está lá na editora Nelpa. Se você entrar no site da editora Nelpa, tem lá os livros de compêndio de lições aprendidas. O que eu estou como coautor é o da edição 2022. É a 8ª edição. E lá tem vários outros que também estão disponíveis gratuitos. Então, se você quiser olhar as edições lá, tem várias pessoas. Muita prática, né? Muito interessante, né? Muita boa prática, case. Tanto na parte de gestão, fatores humanos, engenharia de segurança, gestão e planejamento. Tem um só de ESG. Enfim, é bem bacana. Só para contextualizar brevemente aqui, eu tenho uma... Parou de passar, gente? Ele parou de passar? Tava indo tão bem. Deixa eu ver aqui. Foi. Mais pra cá? É porque eu joguei a cadeira mais pra lá. Vou ficar aqui, que aí eu vou passando aqui, tá, gente? Então vamos lá, pessoal. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Eu fiquei 20 anos trabalhando na empresa privada, na ArcelorMittal Tubarão, e lá eu tive a oportunidade de conhecer essa área de saúde e segurança no trabalho. Eu me formei em segurança do trabalho em 2003. Depois eu fiz engenharia de segurança do trabalho, mas sou administradora de empresas. E o que me fez trabalhar nessa área? Quando eu fiz administração de empresas, depois de ter feito curso técnico, eu não estava trabalhando na área de segurança do trabalho, mas eu fui para a área de implementação de projetos industriais. Então imagine, como é que a gente trabalha fazendo reforma de lingotamento contínuo, reforma de alto forno, reforma de sinterização, 4.000 pessoas trabalhando simultaneamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, gente do Brasil e do mundo inteiro, e eu tenho que treinar, desenvolver, mobilizar, reunião de kick-off meeting, tem que fiscalizar, 120 dias de trabalho, e não pode ter o CPT, não. Não pode ter acidente, não. E sem acidente. Vocês lembram que ficava essas perspectivas, né? 550 dias sem acidente. Uau! Né? Remaneja de carro. É isso que a gente vai falar, sobre esses desafios que a gente vai falar. Né? Da diferença daquilo que a gente prescreve para aquilo que realmente acontece. E como a gente consegue trabalhar essa sistemática. E aí eu começo até trazendo uma fala... O Noronha, do Clive Lloyd, que também é um psicólogo organizacional muito famoso nessa área de saúde e segurança, que ele já traz uma provocação. O erro, ele não é o problema, e sim a expressão de um problema maior na organização. Pergunto para vocês, quem aqui, no contexto atual que a gente está vivendo, nesse sistema sociotécnico complexo, então... Sistema sociotécnico complexo. Então, eu estou máquinas, equipamentos, pessoas, processos, tudo acontecendo simultaneamente. Mudanças. Nesse contexto que a gente está vivendo, quem aqui ainda segue a linha de que o problema é a pessoa? Quem aqui fala, o problema aqui são as pessoas, velho. Não acompanha, não. Ou aqui o problema é a cultura. Ou conhece alguém que fala conhece alguém que fala. Não, vamos mudar. Vocês conhecem pessoas que dizem que aquele cara ocupado, aquele é o tóxico. Já ouviram? É o tóxico ali, ó. Não chega perto. A laranja podre. A laranja podre. Ele mesmo. Valeu. Pois é. É legal poder saber que vocês já estão pensando nessa perspectiva. Porque muitas vezes a gente tende a colocar o problema no indivíduo, mas esquece de olhar o contexto. É mais fácil, né? Por quê? Porque é a parte mais frágil do sistema. Mais frágil. Exatamente, é mais frágil. Quando alguma coisa muito errada acontece na empresa, qual é a tendência da gente fazer? É muito mais fácil você tendenciar para o que é mais frágil. Ou para aquela parte do sistema que está ineficiente, que todo mundo já conhece. Exato, é mais fácil. Mas assumir que o teu sistema está ineficiente e que é algo que não está à mostra é muito desafiador. Porque culturalmente a gente tem dificuldade de falar sobre erro. Mas aí a gente esquece... Aí eu falo que assim...
Não é, gente, que a gente vai chegar agora e falar para todo mundo, uhul, vamos chegar na empresa e vamos errar, que maravilha. Não, mas eu não posso fechar os olhos para a oportunidade de aprendizado que cada erro me gera quando eu estou dentro do sistema de saúde e segurança. E é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar, entendendo que, às vezes, o erro ele é só a expressão de um problema maior e qual a disposição que eu tenho para aprender com isso, para tornar o sistema mais eficiente com pessoas. Né? E aí a gente vai falar um pouco desse problema maior e muitas vezes invisível. E quem estava falando da invisibilidade? Às vezes ele está invisível por quê? Porque a gente não faz essas trocas, porque a gente não conversa com as pessoas, ou porque a gente tende a achar pelo nosso viés que sabe e esquece de suspender esse julgamento para conectar com aquele trabalhador e entender realmente a realidade de trabalho dele, né? Isso aí. E aí a gente vai aprofundar um pouco nisso. Esses problemas são mais profundos, adoecem mente, o corpo, o coração dos trabalhadores, e não dá para fechar os olhos para isso. Porque uma coisa bacana, Noronha, é que o Adilson Monteiro, quem conhece o Adilson Monteiro aqui, gente? O Adilson Monteiro, ele é um grande estudioso da parte de fatores humanos e HOP aqui no Brasil. Ele é gerente da América Latina, da Amazon, e lançou um livro agora chamado HOP. Então, ele fez vastos estudos sobre a parte do desempenho humano e organizacional, lançou um livro agora em português do desempenho humano e organizacional, e o que ele fala, gente, é o seguinte: eu sempre preciso de entender o negócio da empresa. Porque o que acontece? Se eu não entendo o negócio da empresa, eu vou atuar da maneira errada naquilo que eu quero resolver. Como assim, Heloísa? O que isso está querendo dizer? Se eu tenho uma empresa que tem probabilidade de um acidente catastrófico e matar várias pessoas acontecer, eu vou investir em tecnologia ou em pessoas? Fala aí para mim, gente. O que vocês acham? Eu estou numa condição onde eu tenho um processo que tem condição catastrófica de matar muitas pessoas. A estratégia da empresa em gestão de riscos é investir em tecnologia ou em gente? Para mitigar. Por quê, Andréia? Isso aí, por quê? Um dia, falando pela IA, né, a gente usa muito para poder identificar situações de risco que aos olhos, né, a gente no dia a dia a gente não consegue perceber. Então, assim, a tecnologia desse sentido. Ela facilita de alguma forma e ela erra menos. Eu consigo garantir a confiabilidade daquele processo com equipamento e tecnologia. Então, se eu tenho uma tecnologia robusta, a tendência da confiabilidade, né, a confiabilidade daquele processo, de manter aquele processo seguro, é muito maior do que com pessoas. Só que, quando eu estou numa empresa dessa, eu também tenho uma outra realidade, que é fazer a manutenção desses equipamentos, que é aprender a mexer nesses equipamentos. Eu tenho a parte artesanal, que é manutenção. Aí eu vou investir em máquina ou em gente, pessoal? Porque eu tenho a mão de obra artesanal ali. Então, se eu não entender, se eu não desenvolver essas pessoas de forma continuada, e por que continuada, gente? Por que na percepção de vocês tem que ser continuado? Tecnologia avança, você tem que reciclar, muda a rotatividade de pessoas. Como é que eu sustento esse conhecimento? Como é que eu vou conseguir sustentar esse conhecimento ali? Então, eu tenho que estar trabalhando ele ativamente. A educação continuada ajuda muito nesse sentido. Eu vou ter que investir em gente. Então, não adianta fechar os olhos para um não desenvolvimento desses trabalhadores. E por que eu estou dizendo isso, turma? Porque se eu não olho para esses trabalhadores, a gente vai começar a ter uma série de desafios, que é o que a gente está vendo emergir hoje nesses contextos que a gente está vivendo de adequação da NR1 com a NR17 e o entendimento real de fatores de riscos psicossociais. E muitas vezes esses relatórios têm lá os seus indicadores, né, mas geralmente eles não aparecem, esses indicadores, eles não aparecem o que tem por trás, o que está invisível, mas eles estão embutidos ali na decisão organizacional, na cultura, nos relacionamentos, na eficiência dos sistemas que nós criamos dentro da empresa. E aí entra uma grande sistemática nesse processo, um grande dilema, Noronha. Meninas e meninos,
Rodrigo, seja bem-vindo. Então vamos pensar aqui, numa visão tradicional, agora vamos pensar na parte de riscos psicossociais, mas pensando numa visão tradicional. Ainda não tão evoluída quanto a gente já está no sistema de estudos que a gente está tendo atualmente. Quando eu tenho uma situação onde eu começo a ver que aquele trabalhador ele está faltando, ele está falhando, está cometendo muito erro, qual a tendência que a gente tem de pensar sobre processos nesse momento? É alta ou é baixa? Por quê? Tradicionalmente. E o que a gente sempre tende a fazer? A focar no indivíduo. Então a gente tende a falar, o problema é dele, perfil, não tem perfil para fazer esse tipo de atividade, ele precisa se desenvolver, nossa, a performance dele tá péssima, esse camarada não quer trabalhar. É o mais fácil, né, Elô? É mais fácil. E o nosso foco fica enviesado no trabalhador. Isso pra gente é muito preocupante quando a gente principalmente vai fazer uma avaliação lá, qualitativa ou quantitativa de fatores de riscos psicossociais. Porque se eu acho que o problema é ele, eu vou expandir o meu olhar para o ambiente? Não vou. E aí eu posso ter informações deturpadas que não gerem a confiabilidade dos indicadores que eu vou precisar de ter para tomar as decisões adequadas. Então, nem sempre o problema é o trabalhador. Como assim, Elô? Aí a gente vem para uma visão um pouco mais ampliada e moderna da sistemática de fatores humanos. Eu gosto disso daqui porque eu me lembro que a gente fez um evento lá em Vitória, né, Andréia? Que eu até comentei com a turma e falei, gente, para pensar. O que são fatores humanos? Noronha, fatores humanos. Todos os fatores, elementos constantes no ambiente que podem comprometer o desempenho daquele trabalhador. E a percepção dele. E a percepção dele no processo, né, quando ele está exposto a risco. Então, observe, são todos os fatores do ambiente que podem comprometer o desempenho daquele trabalhador. Quando a gente traz para a sistemática de fatores de riscos psicossociais, pega a mesma linha de entendimento. São todos os fatores que podem influenciar o nível de compreensão daquele trabalhador e ocasionar um risco psicossocial. E esses fatores estão presentes no ambiente. Aí a gente começa a dar uma olhada. Por que eu quis ampliar a visão com vocês aqui? Esse daqui são os sistemas. Quando a gente fala de sistema, o que é sistema? Sistema é um conjunto de elementos que precisam de estar interconectados e que, funcionando entre si, eles conseguem garantir o objetivo comum daquele todo. Ou seja, eu tenho sistemas com elementos dentro desse sistema que, quando eles trabalham interconectados e simultaneamente, eu vou conseguir ter o resultado que o todo espera. Quando eu entendo isso, na hora que eu vou conversar com aquele trabalhador, eu já vou entender então que o problema não é o indivíduo e que talvez o que eu estou vendo não se limita naquilo ali, mas nos elementos presentes naquele contexto que podem estar influenciando um risco psicossocial. Sem dúvida. E aí eu vou começar a olhar. Estou eu conversando com o Noronha. Aí vamos lá, gente, vem comigo aqui. Você entrou dentro da empresa. Aí, uma coisa interessante, e outra coisa, por que eu coloquei essas setinhas aqui? Porque eles se interagem simultaneamente o tempo inteiro. Eles precisam de se interagir simultaneamente o tempo inteiro. E aqui precisa de acontecer uma coisa que Noronha falou, que é muito forte. Comunicação unificada. Se eu não tenho uma comunicação unificada no sistema, e cada um entende de um jeito, os ruídos vão começar a comprometer todo esse processo que a gente vai estar desenvolvendo. Então, eu preciso de trabalhar estrategicamente isso. Mas eu preciso de expandir o olhar. Entrei na empresa, recrutamento e seleção. Se o recrutamento e seleção não está adequado, Noronha, meninas, meninos, né? Vamos lá. O recrutamento e seleção já começa errado. Então, você não tem um RH que conversou com a área de segurança, não conversou com a área da ergonomia, não conversou com a medicina, não conversou com a turma da área, no sentido de entender realmente aquela condição. Quando ele contrata aquele trabalhador, isso pode influenciar na performance dele quando ele vai trabalhar? Total, sim ou não? Né? Total. Isso pode, de alguma forma, reverberar
para potencializar futuramente um risco psicossocial? Sim ou não? Com certeza. O problema é que quando a gente... Lembra, se a gente limita o olhar, isso impede a gente de fazer essas apurações durante as avaliações. Um item que é essencial é o quanto eu estou apurando, criando essas condições de escuta para a gente poder observar todo esse sistema. E não focando também só em uma área, mas nas partes interessadas, que foi o que Noronha trouxe para a gente também. Porque teve gente que fala comigo assim, Luísa, vem dar um treinamento aqui na empresa para mim? Vamos lá, vamos entender como que é a realidade de trabalho. Não, suprimentos não vai precisar de trabalhar, a área tal não vai precisar de trabalhar. Falei, mas vamos entender aqui um pouco. Essas áreas, elas não se relacionam, elas não se interconectam. Pelo menos em algum momento, né? E quando a gente traz essa turma para conversa e deixa eles conversarem, emerge coisa absurda ali. Por quê? Porque eles não entendem a realidade um do outro e eles começam a entender. E aí, de repente, a cabeça faz assim. Aí, a turma dos suprimentos fala, caramba, eu estava focando no valor quando eu ia contratar uma empresa subcontratada terceira aqui. Por quê? Porque eu tenho meta. Mas eu não olhava o sistema estruturado de gestão de segurança que essa terceira tem. E aí o que acontecia? Eu contratava pelo valor, essa empresa mobilizava, ela vinha toda desestruturada, sobrava para quem? Ficar sobrecarregado, tendo que ficar apoiando a terceira que não tinha estrutura nenhuma. Para o efetivo próprio. Aí começa a ter o quê? Longa jornada de trabalho, porque o cara deixava de fazer o dele para poder ajudar a contratada, ele ia começar a fazer o dele 5 horas da tarde. Isso acontece lá no Japão, tá, gente? No Brasil isso não existe, não. Entendeu? Aí você começa a ver as situações. Ambiente hostil, porque a turma já está cansada, começa a ficar impaciente, você não tem tempo para você não se cuida, então você começa a ficar estressado efetivamente. E você fala, caramba, aí você começa a ficar pouco empático. Teu nível de impaciência diminui, e o negócio começa a reverberar no clima organizacional, no estresse. Aí você está aqui, estressado, com um monte de coisa acontecendo, aí seu gerente ainda chega perto de você para poder falar da avaliação de desempenho. E aí ele pega e fala, pois é, mas aquelas metas que a gente tinha conversado, pô, você não conseguiu cumprir, né? Aí você fala, pois é, mas dentro dessa meta não tinha esse escopo que não existia nesse momento. É raro, mas acontece muito. Né? E aí ele fala com você, calma, não precisa de ser reativo. Calma, você não precisa de ser reativo. A gente está conversando aqui. Né? Então, qual que é o seu desafio, então? Te faltou recurso, né? E tal. E muitas vezes você não pode, você tem que ter um cuidado do como você vai falar. E será que esse trabalhador que já está cansado, que está exausto, que está muito chateado com tanta coisa acontecendo, e que por ele estar nessa condição de longas jornadas há muito tempo, provavelmente a condição de trabalho dele não deve estar tão legal em casa, porque ele está ausente o tempo todo. Ele vai querer discutir isso daqui na hora com o gerente? Aí o gerente vai falar assim, não, então vamos fazer o seguinte, a gente não alcançou a meta, mas não precisa de diminuir, vamos manter? Você fala, não, manter a meta chega a ser a parte inalcançável aqui também. Aí ele fala, põe. Só vai, né? Amanhã já vai ter outra demanda, um escopo diferente lá na tua frente. Porque as coisas mudam o tempo inteiro e a gente não tem um sistema eficiente que possa dar liberdade para esse trabalhador falar, cara, eu não estou aguentando. Eu estou num nível muito hard. E aí o que acontece também? Como eu não... Aí entra mais uma vez a parte de liderança. Eu coloquei aqui, ó, relação com liderança, relação com as equipes, porque a equipe também pode adoecer. Porque pode? Não sabia não. Mas, não, né? Aquelas brincadeirinhas, né? Não é um negócio legal. As pessoas mas aí, não dizem, né? Não estou gostando. Perfeito. Fica fechado. Como eu tenho um cara que ele não está preparado para liderar, ele não consegue visualizar isso e fazer gestão. Aí, às vezes, ele pega e fala assim, pô, tô vendo problema aqui, tô vendo problema ali. Ele não trata. Aí, o que ele faz? Ele começa a deixar a pessoa com baixa demanda. Aí, ele sobrecarrega e tira trabalho do outro. E, às vezes, ele começa a fazer isso porque ele não está tendo condição de fazer gestão com aquele indivíduo, a comunicação dele está comprometida. Aí ele fala, cara, não vou perder meu tempo com esse cara aqui não, esse cara é muito difícil. Começa a tirar ele de reunião, começa a fazer um monte de coisa, ou ele não tem habilidade de fazer delegação de atividade, não consegue fazer isso, ele vai porque é mais fácil para ele, porque ele está vivendo um turbilhão de emoções também.
Aí a gente também não pode achar que o problema é só o líder, existe todo um sistema, né? E aí esse camarada, ele fica o quê? Ele começa a ser colocado de escanteio. Isso daqui pode provocar também um risco psicossocial? Pode. O medo, né, nessas condições, o assédio moral e sexual, o boicote velado, o isolamento, às vezes a pessoa está no home office trabalhando ali sozinho o tempo todo, baixa autonomia. Bom dia, tudo bom? Bom dia. E aí a gente começa a pensar, caramba, será que realmente o problema é só o indivíduo? Será que o problema é realmente só aquele trabalhador que está ali reclamão? Eu falo bem assim, quando tem um trabalhador que está muito reclamão, ou que ele está meio com aquela carinha assim de tô nem aí, você pode saber, esse cara ele está frustrado. Está frustrado. Ele já tentou, e talvez ele não teve essa expectativa reconhecida, que ele começa a se frustrar, mas aí na hora que ele começa a se frustrar, ele começa a gerar essas situações de, como ele está frustrado, aí ele começa também a incendiar a turma com as frustrações dele. E é bom o ergonomista entender aquele momento e aproveitar isso positivamente, porque as condições negativas vamos dar o quê? Embasamento para melhorias. Então aquela pessoa é a melhor pessoa para conversar com o ergonomista. Perfeito. E aí vai entrar o pulo do gato, Noronha. Porque presta bem atenção no que eu estou falando com vocês. Quando a gente vê um cara frustrado, agitador na frente de trabalho, o que geralmente a gente quer fazer com esse cara? Correr dele. Correr dele. Mas as orientações normalmente são essas, né? Não vai naquele que ele ramou. Que é o tóxico, né? Mas... Exatamente. Na verdade, ele vai te mostrar as oportunidades. Exatamente. Aí o seu feeling de saber que você tem que ponderar. Não filtro. Você vai absorver tudo. Perfeito. Perfeito. Como que é o seu nome? Ive, é isso. É sobre isso. Aí é o pulo do gato. É o pulo do porque e aí, mas o que pega nessa hora, Ive? A maioria tem medo, por quê? Porque não se desenvolveu em comunicação e relacionamento interpessoal. E aí ela não sabe lidar com esse cara. De cortar ele quando precisa, de poder falar, não, vamos lá, eu preciso de focar, me conta aqui como que é a sua atividade, filtrar, porque nem tudo ali que você está escutando realmente vai reverberar uma realidade, até porque você vai estar se munindo de outras informações, mas o fato é o quanto a gente também está se preparando nesse processo, né, Noronha? É isso aí. O olho no olho. O olho no olho. O quanto você está disposto para poder conversar com a turma, o quanto você está disposto para ouvir de maneira empática e genuína a percepção daquele trabalhador, suspendendo esse julgamento. Então, hoje, o maior desafio que a gente está tendo não é nem entender tecnicamente as orientações da norma, mas é a capacidade de habilidade e competência essencial que esse camarada que vai fazer essa avaliação aqui precisa de ter para se relacionar e olhar aquilo que está invisível que o sistema não mostra. Mas o importante é sempre pensar, isso é um sistema. E se esse sistema que está interconectado, e ele não está funcionando adequadamente, então ele trabalha com vários elementos interconectados simultaneamente. Se cada elemento desse aqui deixa de acontecer, compromete o sistema inteiro. Então eu não posso focar no indivíduo. E também não posso focar numa parte do processo. Eu vou ter que olhar o todo. Aí vai entrar a fala da Donella Meadows, que é uma autora do livro Pensando em Sistemas, onde ela comenta justamente sobre isso. Eu preciso de ter entendimento do que é multidisciplinariedade e interdisciplinariedade. Qual a diferença? Outra se relaciona. O multi você só está no mesmo ambiente. O inter você está conectado com a outra. Perfeito. É isso. O multi está todo mundo aqui. Segurança do trabalho, RH, suprimentos, está todo mundo na reunião. A interdisciplinariedade. Ou todo mundo está conversando e entendendo a realidade do outro, ou está todo mundo assim no notebook. Qual que é a minha parte aí nesse negócio? Farinha pouco, meu pirão primeiro. A interdisciplinariedade de entender a importância dele naquele processo e a importância do trabalho dele também afetando o do outro. Então, como é que eu tenho a minha responsabilidade hoje e o que eu não faço aqui pode estar afetando também as demais áreas para o sistema estar fluindo de maneira eficiente, né, Noronha? Isso aí. Então, a gente, pensando nessa perspectiva, a gente trabalha a sistemática dos fatores humanos. Eu gosto de relacionar muito isso. Por quê, gente? Quando a gente começa a olhar o que é fator de risco psicossocial e o que é risco psicossocial,
E quando a gente olha fatores humanos, aí você fala, caramba, dá para fazer analogia. Eu estava conversando com o Noronha sobre isso, falei, cara, dá para fazer analogia. Vejam comigo aqui, turma. Cheguei lá para poder olhar a atividade daquele trabalhador. E aí eu preciso de fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa daquelas condições de trabalho, obrigada, meu amor, para poder saber se tem alguma condição naquele ambiente que pode estar influenciando essa performance desse trabalhador ou criando, potencializando uma condição de risco. Aí você vai lá para poder conversar com ele. Quando você olha aqui os elementos dos fatores humanos, que é um termo da IOGP, né, ele vem da área de petróleo e gás e significa justamente isso, são todos os elementos que estão no ambiente de trabalho que podem influenciar o desempenho daquele trabalhador. E aí eu começo a conversar com aquele trabalhador, você fala, como é que está a sua condição de serviço aqui hoje? Aí você fala, pô, essa atividade aqui, ela é quente, 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 quente. Ah, como é que é a sua condição? Eu fui numa mina uma vez, numa empresa que era uma mina, uma mineradora, e a gente tinha que andar 2h30 para poder chegar na mina. Quando a gente chegava na mina, era mais 45 minutos para eles irem para o lugar onde eles faziam atividade. Era um lugar extremamente quente, muito quente. Era uma prestadora de serviços. Essa galera trabalhava o dia inteiro. Eles chegavam... Não tem quando você sente no final do dia que ele chega até roxinho, assim, porque é quente, gente. É quente, 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 quente. É desumano mesmo, né? É um trem de louco. Porque é uma condição muito... Lá o lugar é muito quente, né? Regionalmente, é Pará. Imagina. Para, quem já foi no Pará aqui? Quente. Quente, quente, né? E aí o que acontece? O que a gente observou durante o diagnóstico de cultura e maturidade? Que essa galera, quando chegava lá no vestiário, no final do dia, não tinha um banheiro para eles tomarem banho. Que é o básico, né? NR24. 24. NR24. Não tinha um banheiro para eles tomarem banho. Aí quando a gente vai conversar, a gente fala, mas por que não tem esse banheiro, se isso é NR? Tem, né? Aí eles falam assim, se a gente colocar um banheiro aqui, alguém for tomar banho, o cara que for tomar banho, ele vai tomar porrada dos demais, porque tá todo mundo querendo ir embora, são 2h30 de trajeto para poder voltar. Isso foi o que a gente escutou conversando com a turma. É só esse o problema, gente? O negócio está muito além. Muito além. Por que ele tem que sair correndo? Por que ele não sai um pouco mais cedo da frente de trabalho? Por que essa priorização intensa de produtividade sem avaliar a condição de trabalho, a qualidade de vida daquele trabalhador? E aí a gente vai ter que fazer essas apurações, porque no fundo isso vai virar risco psicossocial, gente. Pode virar? Sim ou não? Pode? Sim ou não? Você entra num banheiro com a turma sem tomar banho, imagina o cheirinho agradável que é. Você vai ter que sentir durante 2h30 de volta. E aí a gente vai olhando, toma 2h30 de ônibus para você chegar, mais 2h30 de ônibus para você ir embora, quantas horas você acorda para poder ir trabalhar? E quando você chega no final do dia, você já não tem nem condição de ter relação social com a tua família, porque você está tão morto de cansado que você vai ter que acordar muito cedo no dia. Vocês entendem? É uma bola de neve A mesmo, gente né? fez uma estratificação, 70% da liderança era divorciada aqui. Uau. 70% da liderança dessa empresa era divorciada. Para pensar, mas ainda é menos pior, mas aí ele vive de iFood, né? Ou vai comendo as bobeiradas, aí a condição física dele talvez pode estar comprometida. Colesterol alto, pressão alta, triglicerídeo, glicose, vícios, bebida, e isso é muito comum. Quando a gente olha essa questão da bebida, ela é muito comum. Gente, está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Então a gente começa a casar. Eu faço analogias, né, Noronha? Total. É fazer analogia. Chove demais, vibração, umidade. Eu fui numa empresa uma vez que a turma fazia uma atividade e eles ficavam dentro de um poço de água para poder fazer peneiramento da areia. Aí eu perguntei, mas vocês ficam o dia inteiro ali dentro da água e tal? E o uniforme deles é aquele uniforme de pano, normal. Aí eles saíam, dava 11h30, eles saíam, aí ia lá, trocava de roupa, ia almoçar, voltava com aquele roupinha que eles tinham trocado de roupa, entrava lá de novo e ficava mais o dia inteiro. Aí eu perguntei, mas vocês fazem isso daqui com frequência? Não, essa atividade aqui ela acontece de vez em quando. Eu falei, é mesmo? E qual que é a periodicidade? Ah, é de 5 em 5 anos, mas ela dura aí uns 2 meses.
Ah, não, o problema é esse ainda, Elô? Não, gente, é muito maior. Vamos entender por que não foi feito um estudo na análise de risco, para a gente poder entender que tipo de EPI a gente pode estar utilizando para poder fazer uma hipermeabilização, para ele não ficar nessa condição de umidade o dia inteiro. Ou que outras formas eu poderia fazer? Será que eu vou colocar uma bomba-sapo lá, drenar aquele lugar? Criar, conversa com a engenharia, conversa com a turma da área, cria uma forma. Você entende, gente, como que isso pode influenciar? E se isso a longo prazo não é... Porque assim, isso daqui não vai acontecer em um dia. É a sucessão de ocorrências que vai virar um risco psicossocial lá na frente. E se eu não entendo esses fatores... Política, gente, é um item que pode reverberar? Sim ou não? Pode. Economia, crises econômicas, guerras, pandemias, commodities, política... Pode, gente? Pode. Eu não posso fechar os olhos. Eu tenho indivíduo aqui também que eu não posso desconsiderar. Porque apesar de... Noronha, ele não é só o problema. Ele não é um problema. Mas ele tem a individualidade dele. Crenças, valores, a forma que ele foi educado, os princípios, os desafios, como que ele relaciona o entendimento dele com o trabalho real. Ou seja, ele fez o treinamento, mas na hora que eu vou fazer o trabalho é a mesma coisa? A gente foi numa empresa também uma vez... numa siderúrgica, que quando a gente chegou lá para poder conversar com um montador de andaime, eu cheguei e falei com ele, pô, e aí? Me conta um pouco da sua atividade, como que tá a sua rotina hoje? Quantos anos você tem? Porque eu vi que ele tinha uma carinha de novinho. Ele tem 18 anos. Falei, pô, que bacana, seu primeiro trabalho e tal. Ele é o meu primeiro trabalho, meu pai também trabalha aqui, ele é líder e tal. Falei, pô, que bacana. E me conta, como é que foi seu treinamento de NR35? Você gostou de fazer o treinamento e tal? Ele falou assim, pô, eu gostei pra caramba, tem muita informação, né? Eu falei, eu imagino. E como é que tá sendo para você chegar aqui na frente de trabalho e ter que fazer todo esse aparato e tal? Ele, então, eu fico com um pouco mais de dificuldade aqui. Aí ele falou, por quê? Porque lá no treinamento, como a gente estava em 30 pessoas na sala, só um subiu. Os outros ficaram olhando. Primeiro trabalho, nunca trabalhou na vida, foi para uma empresa de risco 4 e no treinamento dele... Ele não subiu. O treinamento prático dele não rolou. Colocaram uma pessoa e todo mundo ficou vendo. Olha que loucura. E aí ele ia lá fazer as primeiras medidas dele dentro da empresa, na Vera. E como que ia ser relacionar isso com o trabalho real? Com um monte de interferência que tem naquele lugar. Entende? E aí a gente precisa de observar isso. Por quê? Porque isso daqui é um item que, a longo prazo, a gente pode também reverberar para risco psicossocial, sim ou não? Claro que pode. Então, não posso fechar os olhos. Não posso fechar os olhos. Como é que está a sistemática de relacionamento? Como é que está a questão de sociedade? Quem está todo mundo aqui? Qual a maior reclamação que a gente está tendo quando chega dentro da empresa? Que a gente está tendo um problema de capacitação. As pessoas não estão com a capacitação adequada, ou as pessoas não estão chegando com o conhecimento que tinha antes. Aí tem empresa que está pegando gente que era aposentada para ensinar a turma nova que está entrando. Vocês estão vendo algumas situações dessas acontecerem? Isso tudo reverbera. A minha sistemática organizacional, se eu não tenho sistema de treinamento adequado, se eu não tenho sistema de gestão de mudanças. A gente foi fazer um trabalho numa empresa, que a empresa me pediu para ir lá para poder fazer um trabalho de fatores humanos. Falei, pô, bacana, deixa eu dar uma olhada antes na atividade para ver como é que é o negócio. Beleza, vamos lá. Aí na hora que a gente está conversando com a turma aqui, eles falam, não, porque a gente está com um programa de diversidade, equidade e inclusão. Falamos disso, Noronha. Diversidade, equidade e inclusão, colocamos no LinkedIn, falei, pô, top. A gente está colocando mulheres agora para poder fazer esse processo. Então, é uma empresa na área de celulose. E aí, a gente está pegando, está fazendo todo o processo aqui, colocamos mulheres nessa parte do plantio, elas têm mais jeito e tal, isso, aquilo. Falei, legal, que bacana. E aí, eu falei, pô, bacana. Então, vamos lá na frente de serviço para ver como é que é a condição de trabalho dessa turma? Aí você chega lá na frente de serviço para começar a conversar com essa turma. Você vê umidade, você vê calor, você vê chuva, porque elas ficam dentro da floresta. Aí, lógico, a pergunta que não quer calar. Como é que você vai pro banheiro? Como é que você vai lá no banheiro? Fazer suas necessidades? Porque mulher, fisiologicamente, é diferente de homem. O homem vai lá, deu vontade de fazer xixi, ele vai lá, tem um banheirozinho rústico lá, que é um buraquinho no chão, ele faz o xixizinho ali e coloca um calzinho. Agora a mulher que está menstruada, que tem que se higienizar, aí uma delas falou assim, Heloísa, olha só, aqui é tudo muito corrido. Então o que eu faço? Eu não menstruo não, eu vou emendando cartela atrás de cartela.
E aí, o que eu faço? Eu tento. E durante o dia, como é que ela vai ficar bebendo água o tempo todo? Não bebe. Índice de infecção urinária alto Sim. com essa turma. É desesperado. Por quê? Porque não bebe água para não ter que ir no banheiro, não se higieniza. Imagina. Aí eu pergunto para vocês, isso a longo prazo pode virar risco psicossocial, sim ou não? Pode. E aí a gente conversa com a turma aqui. Quando vocês foram fazer esse programa de diversidade, equidade e inclusão, chamaram a turma de medicina, de engenharia de segurança, vamos lá conversar com a turma operacional? Vamos lá no gestor? Me mostra o seu trabalho, me fala como que você desenvolve, porque aí eu vou conhecer a realidade daquele trabalhador, eu vou adaptar a condição de trabalho para ele performar e eu evito um monte de passivo trabalhista. Mas o que está acontecendo? Eu estou fazendo isso tudo, não estou fazendo esse estudo e está pipocando problema aqui, ó. Está acontecendo isso, gente? Eu só no Japão, tá? Aqui no Brasil isso não existe, não. E por quê? Porque a gente não está expandindo o olhar para as questões do sistema. Não é só implantar não é só adequar. Aí todo mundo fala bem assim, Noronha. Aí me conta aqui, Noronha, vocês que são da ergonomia, gente. Todo mundo sabe que a avaliação de risco psicossocial tinha que ser feita. Vocês já ouviram isso em algum momento agora, nesse processo? Já está lá na norma há quanto tempo, eles falam? Já está na norma. Eles falam, não é? Uhum. Aí vamos lá. Quem entra na turma de saúde e segurança do trabalho aqui, técnico de segurança? Levanta a mão. Isso é fomentado na frente de trabalho e a gente é orientado para fazer gestão disso efetivamente desde sempre? Não, gente. Não vão fechar os olhos, porque se a gente fecha os olhos, a gente não faz o tratamento adequado que precisa. E não quer dizer que a gente é cri-cri, que é reativo, nada disso, é que a gente quer resolver. Vamos fazer bem feito. Porque se não faz bem feito agora, você vai ter retrabalho depois. E a gente vai continuar vivendo o inferno que é dentro da empresa, porque é tanta coisa emergindo, com projetos e programas simultâneos, que você vai equilibrando o pratinho para priorizar uma condição ou outra. E você perde força e credibilidade porque não está fazendo bem feito aqui. Dá trabalho? Dá. Vai continuar dando? Claro. Vai. Claro. Mas o que vai fazer a diferença é o sangue no olho, o estudo de condição técnica, a conversa com as pessoas, para a gente poder fazer o negócio acontecer. Tem que ser insistente, né? Tem que ser muito insistente. Se desistir, o trabalho vai... Aí, gente, a gente precisa de entender. Pô, você vai lá na condição de manutenção. Quem aqui já passou por uma situação que você está com o budget validado, no metade do ano, a empresa pega e fala, você vai ter que diminuir 15% da sua manutenção de equipamento. Vocês já viram isso em algum momento? Esse camarada tem que fazer daqui um tanto para conseguir dar conta de manter a performance daquele equipamento como precisa. Mas isso daqui a longo prazo, gente, tira. Aí esse cara fica doido para tentar criar formas sem recurso para tentar fazer o trabalho acontecer. E ele fala, tira 15%, mas a cobrança de performance permanece. Permanece. Não diminui, não. Permanece. Uhum. Isso a longo prazo pode virar risco psicossocial, sim ou não? Total. Vocês entendem? Então a gente precisa, primeira coisa que a gente precisa de entender, de fato, não é saúde mental. Eu estou falando aqui, gente, é saúde mental? Não, é processo, sistema. Isso. É como o sistema tem que estar funcionando para a gente conseguir garantir que o trabalhador tenha condição de trabalhar. Ponto. Agora, se eu não trato isso e não faço uma gestão estruturada desses fatores, isso vai reverberar em riscos psicossociais e, por consequência, na performance desses trabalhadores, né, durante o processo. Ô, gente, para essa parte aqui, me deixem saber. Claro? No compliance ali, aquelas siglas quer dizer o quê? Ah, boa. Esse aqui que você está falando? Aqui, ó. Work is imagined, work is done. O trabalho imaginado versus trabalho realizado. Lembra que eu falei que aquilo que a gente prescreve é diferente do que é realizado? Então, você vai ter um monte de norma, procedimento, padrão interno. Se isso daqui está obsoleto, vai conversar com a realidade do trabalhador? Não vai. E quando eu faço e não converso com o trabalhador que faz atividade, quem já viu, gente? Eu só vi isso lá no Japão, tá, Noronha? Aqui no Brasil nunca vi, não. A turma do planejamento que faz essa parte aqui do padrão da atividade não conversa com quem faz serviço, não, sabe? Com quem tá ali. Não, só lá no Japão. Só no Japão. E aí eles pegam e falam bem assim, ó, tá aqui o padrão da atividade.
Aí vai lá, pega o padrão, lê em 5 minutos no diálogo diário de segurança e fala, agora vocês vão assinar o padrãozinho para dizer que tá todo mundo treinado. 70 páginas de padrão. Exatamente. 70 páginas. Você não pega um copo e tem menos de 50 páginas, isso é um absurdo. Aí você vai ajudar os caras. É isso. Aí se você chega numa manutenção mecânica, numa construção civil, que esse camarada é semi-analfabeto. Normalmente eles nem sabem o que é um copo. Você chega perto deles e fala, vocês têm procedimento padrão? A gente é treinado para fazer isso aqui, mas... Aí você vai ver, eles assinaram um documento falando que eles leram o copo, que eles estão cientes do copo. Mas eles nem sabem. Nem que sabem. Existe de fato o copo. Eles são obrigados a assinar, literalmente. Às vezes nem gestão sabe. Tá vendo, Ive? Os supervisores devem ser também, eles sabem, você tem que ir lá na plataforma, atrás do copo, aí você sabe que tipo de copo. É isso. E te digo mais, Ive. Assim, aí vamos lá, gente. Isso vai adiantar alguma coisa para o juiz? Porque vamos parar para pensar, se o juiz pega para conversar com esse camarada, mesmo com a assinatura dele lá, bonitinha, ele vai perceber que o cara não sabe nada. Você entende? Aí a pessoa vai lá, vai pro DDS, fala na cabeça de um monte de gente, não faz o processo de andragogia, não falando uma linguagem que faça sentido para aquele trabalhador, não cria um sistema de facilitação que fique fácil para todo mundo entender. E aí o que acontece? Chega no final, o que a turma fala? Bom trabalho com segurança, assina a lista de presença, por favor. Aí você vê, aí o teu trabalho fica todo descredibilizado. Compromete a performance do trabalhador? A longo prazo, dependendo de como ser tratado, pode virar um risco psicossocial? Pode. A gente precisa de observar esses itens. Então, eu queria conversar aqui com vocês mesmo. Aí, Noronha, fica à vontade, meu amigo. Sim. Aqui, eu vou mandar esse material para vocês, mas eu não vou repassar não, mas é só para ajudar. Fator de riscos psicossociais. O que é ele no exemplo prático de trabalho? Qual o risco psicossocial associado? Possíveis impactos, tá vendo? Para facilitar, porque às vezes a pessoa vai achando que o risco é o fator. E aí você tem um problema danado para conseguir conduzir esse processo lá. Porque se você não dissociar, você não vai ver o problema do sistema e vai ficar focando no indivíduo. A NR está orientando para fazer avaliação com o indivíduo ou com o contexto? Com o contexto. Mas eu tenho que aprender a conversar com esse indivíduo para poder apurar essas informações. Eu vou mandar para o Rafael e pedir para ele mandar o material para vocês, tá bom? Eu coloquei aqui só para poder ajudar. Um exemplo, ó, sobrecarga de trabalho, volume excessivo de tarefas, prazos curtos, pressão constante. Risco psicossocial associado, estresse crônico, esgotamento, sensação de capacidade, burnout, fadiga, queda de desempenho, erros. Gente, vocês reparam que isso é muito relacionado à confiança, a você não estar num dia bom, você saber que tem uma pessoa que vai te ajudar? Prestem bem atenção aqui nas palavras, volta por favor. Elô, quando a gente tem mudanças mal conduzidas, mas tem uma pessoa que possa ser sua amiga naquele momento, para te escutar e para te ajudar, o trabalho fica muito mais leve. Quando você tem uma cultura de confiança. Gente, cultura de confiança é o contrário de assédio moral. Quando você tem cultura de confiança, você não tem assédio moral, me desculpa. O contrário de cultura de confiança é quando você tem um assédio, quando as pessoas não se dão bem e pode chegar a coisas piores. Quando você tem baixa segurança psicológica, mesma coisa, eu estou sozinho ali, eu estou com medo de falar e a pessoa me chamar de burro. Então eu não vou falar nada, até acontecer o acidente. Então tudo isso tá ligado, né, à questão da confiança um no outro e no trabalho no sistema. Muito bom. E aí, gente, nessa parte, aí, assim, ficou claro para vocês essas relações? Elô, fatores humanos é fator de risco psicossocial? Calma, gente, eu estou fazendo analogias desses conceitos, isso. Porque eles nos ajudam a pensar melhor como que a gente pode fazer essas apurações na frente de trabalho. É como a gente está conseguindo ampliar, olhar sobre aquilo que a gente pode estar desenvolvendo em conjunto. E quando eu falo que a gente vai identificar essas situações que porventura aqui por exemplo, eu identifiquei, o que a gente faz nesse momento? A gente resolve. Então vamos experimentar chamar a turma aqui, ó, vamos lá, engenharia de segurança, dá um clique, medicina, gestão de pessoas, vamos fazer um bate-papo, vamos rever, será que é possível? Esse item aqui, jurídica. Mas vamos conversar, por quê? Para a gente poder realmente pensar juntos em como melhorar isso daqui em diante. Mas sabe qual é o problema? Entra na questão de me mostrar vulnerável. As pessoas não querem se mostrar vulneráveis, elas querem se mostrar fortes. Eu sou perfeito, eu sei tudo, até
chegar um momento que elas vão baixar. Realmente, eu devia ter escutado você bem. A neurociência, ela fala muito da liderança vulnerável, a liderança que ganha os seus operadores, seus empregados, né? Isso, infelizmente, é muito raro. Para nós ergonomistas, isso é uma coisa simples de se falar, mas é tão difícil. E é muito bom deixar claro que o PGR, GRL, isso é contínuo, é um ciclo contínuo, é PDCA. Não é uma EP que vai construir isso, pessoal. Não é um plano de ação rápido que você vai sair e vai garantir isso. É gestão. Tudo isso é gestão. Então, gestão de confiança. Isso aí. E aí eu vou ter que pegar, sentar com várias partes interessadas, para a gente poder entender essa realidade de trabalho, para a gente conseguir compreender como que a gente pode estar trabalhando toda essa sistematização com quem faz o trabalho efetivamente. Isso aí. Gente, alguma pergunta? O que mais fez sentido para vocês aqui? Alguém quer comentar? Nós mesmos. Boa pergunta, né? Mas eu faço essa pergunta do líder também, Ótima né? pergunta. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida. Quem cuida de quem cuida? Nossa, excelente. Como que é o seu nome? Carolina, olha só. Hoje, o maior desafio que a gente tem dentro das empresas é trabalhar principalmente o contexto, letrando as pessoas de como fazer isso. Porque a gente vai ter que dar para todos os setores que essa pressão vai vir pra gente. Lógico. Sim. Lógico. Da cobrança. Tudo. Que os funcionários têm que trabalhar com você, a gente vai ter que poder resolver essa bagunça. E o legal disso que você trouxe é um item importante que a gente também está levando em algumas empresas. Porque, olha só, gente, a primeira coisa que a gente precisa de fazer é letrar esses trabalhadores. Por quê? Porque senão eles vão achar que tudo é saúde mental. Sim. E, na realidade, o que a gente vai estar mostrando aqui é que o problema da saúde mental, elas são uma consequência de vários itens que você podia ter feito e não fez. E que independem, às vezes, de um medicamento. Exemplo, quando você começa a trabalhar seu autoconhecimento, você começa a ter poder de si e de decisão. Então, quando começa a acontecer um momento onde você está tendo uma pressão muito intensa de uma coisa que você não consegue resolver, se você se autodesenvolve, você vai começar a ter poder de influência, fala, argumentação para poder dizer, não dá. Eu não tenho condição de fazer dessa maneira, mas a gente pode tentar de outra forma. Você consegue trazer outra pessoa para fazer isso comigo? E você vai criando o quê? Sistemática de relacionamento interpessoal e autocuidado. Mas o que acontece hoje? A turma está preparada para fazer isso na frente de serviço, pessoal? Não está. Não está. Então a gente tem que trabalhar esse letramento com a turma. Você tem autonomia, por exemplo, de chegar com eles e falar assim, olha, eu não estou dando para as pessoas, você tem que trazer outra pessoa. E eles atendem esse pedido? O problema é como você fala isso. Pode ser que você não seja atendida? Pode. Pode, porque às vezes você não tem um líder que também está preparado para administrar isso, ou ele não tem nem esse recurso para te ajudar naquele momento. Mas pensa, se eu tenho pessoas preparadas para terem disposição de conversas difíceis e resolver problemas, vocês vão encontrar uma forma juntos de viabilizar. Não é que não será feito, mas talvez naquele prazo a gente não consiga. Vamos rever? Vamos avaliar? Mas o fato é o como a gente está falando. Porque é muito fácil também chegar lá na frente de serviço e falar assim, o problema é o contexto. O sistema está cheio de problemas. Ninguém está me dando recurso, então eu não vou fazer nada. Está resolvendo o problema? Não está. E aí eu preciso também fazer um trabalho com lideranças, com os trabalhadores, para mostrar o poder da autorresponsabilidade. Por quê? Porque ele está dentro de uma empresa que tem norma e procedimento para ser cumprido. O que a gente vai ter que fazer? Entender essa sistemática. O que dá para fazer? O que não é possível fazer? E como a gente pode pensar? Porque às vezes a pessoa fala, não tem como eu fazer, mas também não pensa de uma forma diferente para resolver. Não pensa. E às vezes o líder pega e acolhe aquilo ali, mas o próprio líder também não desenvolve. Então, pô, bacana isso que você me trouxe. Eu estou na correria aqui e acabei não vendo isso. Como você acha que a gente pode resolver isso juntos? Aí gera uma autonomia nele, ele fala, caramba, ele está perguntando para mim, você vai começar a pensar. O que eu posso fazer de diferente aqui? E vocês vão construindo isso juntos. É lógico, é uma outra parte, mas eu vou dissociar isso do processo, gente. Dissocio, gente? Não tem como você dissociar, porque se você não trabalhar isso, como que você vai fazer? A gente está no sistema... Olha só. Se eu não tenho gente preparada para fazer isso que a gente está conversando aqui, isso daqui vai acontecer?
Se eu não tenho uma pessoa que ela tem problema com ego, com vaidade, com orgulho, eu vou ter problema? Se eu tenho uma pessoa que não sabe falar, eu vou ter problema? Se eu tenho uma pessoa que não sabe escutar, eu vou ter problema? E aí vai continuar dando os problemas que a gente tem hoje. E se eu não trabalhar na importância da gente fazer letramento do que é o quê, e também no incentivo aos trabalhadores desse processo de autocuidado, a gente acaba tirando deles esse processo de autorresponsabilidade, de se cuidar. Não dorme direito, não come direito, fica sobrecarregado, não faz uma atividade física, fica impaciente, começa a tratar todo mundo mal. A vida desse cara vai virar um inferno. Queria dar um insight aqui para a sua questão, que é muito importante. Primeira coisa que o ergonomista deve fazer, fala com o gestor, quem manda ali, que é o cara do dinheiro, tá? É o cara que, se você colocar um plano de ação e tem que comprar um equipamento que custa 100 mil reais, você tem que mostrar para ele, falar pela boa ergonomia, qual é o retorno sobre aquele investimento. Você tem que já avisar o gestor no início que aquilo vai acontecer. Ou não, né? Você já mostra que pode acontecer. Outra coisa, maturidade. Antes de fechar um trabalho de ergonomia com as empresas, pessoal, vejam quanto ela é madura e quanto ela está preparada para receber um bom trabalho de ergonomia. Elas querem ergonomia de fachada, aquela ergonomia só de papel, ou elas querem ergonomia que vai fazer a diferença? Você tem que vender seu peixe. Então, acho que o ergonomista, ele sofre muito quando pula essa etapa, tá? Então, segue a dica. Você tá na empresa privada ou você é ergonomista? Eu estou terminando a fazer ergonomia, nem tenho. Ah, tá. Porque tem essa perspectiva do Noronha é importante. Eu estou falando com você aqui pensando que você está dentro de uma empresa privada. Mas no caso, por exemplo, você pode pensar estrategicamente de maneira sistêmica, incentivando o teu líder, mas quando você chega na consultoria, o diagnóstico ele é essencial. Porque ele vai poder mostrar todos esses gaps e aí você consegue ir fundamentando tecnicamente como é que você pode direcionar as tratativas para a alta liderança. E entra o que a gente estava conversando, como você vai vender isso. Por quê? Porque às vezes eu vou e esse camarada vai achar que isso é só custo e despesa. Isso. E ele esquece do tanto de investimento que ele pode fazer quando ele faz esse processo de gestão estruturada acontecer. Por quê? Porque a FAP dele diminui, ele vai ter a probabilidade de diminuir ocorrências de acidentes, ele vai ter um custo menor de absenteísmo. Vai diminuir o presenteísmo, né? Presenteísmo! Todo mundo sabe o que é presenteísmo aí, gente? O que é pior, absenteísmo ou presenteísmo? Com certeza presenteísmo. Você tem absenteísmo, sabe que você vai contar com o publicado, você programa a empresa sem o quê? E ele está se recuperando. E você tem que contar com ele de alguma forma, você sabe que ele... E o cara tá em Nárnia, não quer performar. É isso aí. E aí entra todas as habilidades. Pô, mas eu tô com ele no meu time, eu não posso tirar por algum motivo naquele momento. Ou se eu tiro, eu onero toda a equipe. Aí eu vou ter que fazer gestão de pessoas, não tem? É como eu estou me preparando para fazer todo o processo acontecer. Então, por isso que eu falo que não tem como dissociar. Se você se você é uma empresa, tem que ir para o diagnóstico, porque trabalhar pontualmente não vai te dar argumento suficiente para trabalhar com liderança, com a alta liderança, né, para fazer esse trabalho estruturado. Se você está lá na área de saúde e segurança, seja você esse agente de trazer oportunidades para a melhoria do processo ali com a turma. Noronha, trouxe Edu Pulse, topa fazer, quer entrar na parte de ergodesign? Que horas são? Que horas são? São 10h45, 9h45. 9h45. Vamos para o Edu Pulse. Fiz um Edu Pulse aqui. Só para vocês verem aqui, ó. Esse livro aqui da Donella Meadows, Pensando em Sistemas, olha o que ela fala que bacana. Ver os sistemas como um todo requer mais do que ser interdisciplinar. Caso essa palavra signifique, como em geral, significa reunir pessoas de diferentes disciplinas que falam sem ouvir umas às outras. A comunicação interdisciplinar só funciona quando há um problema real a ser resolvido. E se os representantes das várias disciplinas estiverem mais comprometidos em resolver o problema do que em ser academicamente corretos. Eles terão que entrar no modo de aprendizagem. Terão que admitir a própria ignorância e se mostrar dispostos a aprender uns com os outros e com o sistema. Isso pode ser feito. E é muito emocionante quando acontece. É isso aí. Isso vai requerer da gente, né, muita motivação. O quanto eu quero aprender, o quanto eu quero desenvolver minha curiosidade, o quanto eu vou suspender o julgamento para não entrar com viés de pensamento e tentar me conectar mais com aquela realidade de trabalho e para ajudar aquela condição que eu estou avaliando. Perfeito. Só uma questão, um gancho que o colega me falou um pouco antes sobre a questão da confiança e da gestão.
eu acho que o maior baque da IR1, claro que ela vai impactar o nosso trabalho, porque, por exemplo, é uma empresa que hoje a gente está batendo muita cabeça de como que vai fazer, qual a metodologia que vai fazer, qual é mais eficaz, quem que vai fazer. Então, assim, impacta no nosso trabalho, claro, até porque o nosso time é delicado. Mas eu acho que o maior baque da IR1, que está gerando esse maior burburinho no mundo operacional, tudo, é da gestão, porque isso vai escancarar como que há uma falha no sistema. Sim. Então, que a gente sempre tenta mostrar, na verdade, porque eu acho que quando a gente trabalha essa parte de SSP, de economia, porque a gente sempre acaba apontando erros do sistema. Isso aí. E que, na verdade, passam batidos, porque eles sempre vão no elo mais fraco. Perfeito. É isso aí. É Perfeito. isso aí. E como entra essa mudança agora da IR1, aonde ele evidencia que a gente tem que botar a psicossocial, que a gente tem que botar a metodologia, que a gente tem que mostrar. E isso vai escancarar a falha do sistema e eles não vão ter pra onde correr mais. É isso aí. Então, eu acho que essa mudança da IR1, o maior baque, que está gerando maior. Assim, isso eu estou levando em consideração que eu estou escutando ontem, que eu estou escutando hoje. Perfeito, eu ia falar agora. O maior baque não vai ser para nós. Não, para nós vai interferir na nossa forma de trabalhar, porque mais a gente quer agregar o nosso trabalho, tudo bem. Mas o maior baque de resultado e de choque de realidade é para a gestão, são para as empresas, né? Perfeito. Eu acho que é por isso que tem que gerar esse burburinho. Então, eu queria fazer esse nexo com essa questão da Perfeito, perfeito. Eu acho que posso estar muito errado, mas a minha visão é essa. Tipo, o baque maior, o burburinho maior é por conta da gestão. As empresas estão assustadas de como que isso vai interferir, de como que isso vai mexer nas coisas. E perfeito. Eu acho que o problema é estarem assustadas, desculpa. A gente tem que usar isso de uma maneira contrária, positiva. Não, vocês vão ganhar se tratarem isso. Quanto vocês vão ganhar? Perfeito. É isso. Mas é um item importante para a gestão. Por exemplo, a gente vai fazer o trabalho na empresa, beleza? Então, a ergonomia vai estar lá. O quanto a ergonomia está deixando claro, junto com a alta liderança, que esse trabalho vai ter que ser feito a quatro mãos, com jurídica, com RH, com medicina, engenharia de segurança, área operacional. Por quê? Porque vão reverberar situações de fragilidade do sistema. A empresa está preparada para isso também, e a gente vai ter que estar fazendo esse suporte. Ontem a gente estava conversando com o doutor Leonardo, e ele estava falando, e a Thaís Borges, e eles estavam comentando que quando a empresa, teve uma empresa case deles lá, que eles começaram a fazer todo o processo, inclusive com gestão de compliance. O que eles identificaram? Depois que eles começaram a fazer o processo da avaliação e fazer a gestão dos fatores de riscos psicossociais, eles tiveram 2 registros de processo de passivo trabalhista. Passivo trabalhista. Eles tiveram 2 processos depois que esse trabalho começou a acontecer. Por quê? O letramento vai acontecer, Sim. as pessoas vão começar a entender. Então, como que a gente vai estruturar isso com a alta liderança para que ela esteja preparada, junto com a turma da jurídica, junto com a engenharia de segurança, para fazer esse trabalho estruturado. Porque por que geralmente esses problemas estão culminando na rotina? Porque não está tendo gestão estruturada de mudanças, eles estão fazendo a toque de caixa e enfiando goela abaixo. E aí você tem uma série de problemas. É isso aí. Peguem o aparelho celular de vocês, por favor, e agora vai valer brinde. A gente vai trabalhar aqui com 2 brindes. Deixa eu só fazer um alongamento aqui. Boa, Noronha, boa. Vamos começar, Peraí, boa, Noronha, todo mundo de pé. Agora a gente vai trabalhar aqui, o seguinte, para a gente entrar na nossa reta final e concluir a nossa etapa. Isso, vamos lá. A gente vai fazer 2 atividades. A primeira atividade,